Não estamos te Posso ouvindo, fazer não. sim. Tá, deixa eu fechar Posso fazer. Eu vou fechar meu microfone aqui, só um minutinho. Pode começar. Vamos então elevar nosso pensamento ao Senhor, agradecer por estarmos aqui hoje reunidos nesse estudo com saúde e pedir, Pai, que olhe sempre por nós, que olhe por todos aqueles que precisam de sua ajuda, sejam uma ajuda física, uma ajuda espiritual, que tenhamos sempre muita luz, muita bênção, para continuarmos e caminharmos da melhor forma possível. Que assim seja. Ok. Algumas coisas que eu queria falar antes da gente começar. A primeira é que no dia 25 de agosto, eu mandei um e-mail para todo mundo aí, com vídeos que seria importante vocês verem para a gente, porque eles são complementos, e alguns nem são complementos, alguns são até a aula praticamente toda, em detalhe, até o fim do ano. Então, eu mandei esses vídeos lá em 25 de agosto. Na minha cabeça, assim, eu sei que às vezes as pessoas não têm muito tempo, aquela história que a gente já sabe, mas tempo a gente tem que fazer. Se a gente não fizer algum, a gente não consegue seguir à frente com nenhum projeto. E esse projeto nosso é um projeto importante. A gente está fazendo um curso de doutrina e também desenvolvimento humano, e a gente está exatamente entrando no tema que é o conhecimento da nossa mente, personalidade, emoção, todo esse aspecto de consciência, inteligência, né? E a gente tem que fazer um esforço, porque se a gente não vê o vídeo, agora, por exemplo, que eu mandei de novo uma mensagem dizendo assim, olha, eu mandei 25 de agosto, estou mandando de novo, mas agora a prioridade é olhar uma série específica, porque quem viu, viu, quem não viu agora vai ver essa série, é fundamental. A ideia hoje é a gente terminar o assunto do amor a si, né? Para a gente começar o assunto, começar a falar da criação e da mente humana, né? Então, isso é importante. Uma coisa é que as pessoas Carolina, por exemplo, que está aí agora, a gente está terminando as leis morais, né? As leis morais falam de quê? Fala de todas as leis e está relacionada ao Evangelho. Então, as leis morais estão no livro dos Espíritos e ele fecha com o Evangelho. A gente já falou de amor a Deus, falou de amor ao próximo e hoje a gente fecha o amor a si mesmo. Ou seja, fecha todas as leis morais conectado ao Evangelho. E aí, hoje, a gente talvez consiga dar entrada no último capítulo das leis morais, que é um capítulo específico, que é a perfeição moral. É o capítulo que fala da reforma íntima, fala do nosso processo de pensamento, da necessidade que nós temos de evoluir, de aprender, de crescer. Fala de Santo Agostinho, como é que ele fazia para se controlar. Toda essa história, porque é ela que dá a base para esse trabalho até dezembro, tá? E é um trabalho interessante. Quem estava no ano passado vai ver novamente. Eu tenho certeza que muita coisa já esquece, porque eu mesmo tenho que ver meus vídeos. O vídeo que eu fiz, eu vejo de novo e falo, nossa, tinha esquecido disso aqui. É assim mesmo, são assuntos complexos. Bom, então, hoje a gente vai fechar esse assunto, a gente vai tentar entrar hoje ainda mesmo, né, na perfeição moral. E a gente fez um cronograma que eu queria falar rapidamente com vocês. Deixa eu fazer uma apresentação aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é a nossa planilha que nós fizemos quando a gente estava lá em agosto, de setembro até dezembro, as aulas que temos e os assuntos que nós vamos tocar. Eu queria ter conseguido colocar esse ano esses dois assuntos, esses dois estudos que são fundamentais. Um deles é vícios e virtudes e o outro é emoções e pensamento. Porque, na verdade, a gente fala da mente humana, fala de todas as questões da consciência, do eu e tudo, mas a parte fundamental do ser humano, que praticamente ele é dominado, é pelos pensamentos e as emoções, né? São as explosões que nós temos dentro de nós. E isso é fundamental a gente falar, mas nós não vamos conseguir colocar esse currículo dentro do nosso trabalho desse ano, eu já percebi que não. Eu sentei nesse fim de semana e fiz uma revisão completa das aulas que nós temos para dar e como nós vamos fazer. Então, vocês estão vendo aí que esses assuntos ficaram para o próximo ano. O que vai acontecer no próximo ano é que eu vou remodelar um pouco o currículo, puxando essas aulas para antes de setembro, ou seja, quando a gente começar as leis morais, nós temos que começar elas em julho,
para a gente fazer com calma, com mais detalhe. Então, isso eu queria deixar claro para vocês, tá? Deixa eu fechar aqui. Dá para ler tranquilo aí, né? Dá. Onde a gente parou na semana passada? Então, nós temos esse quadro que eu mandei por e-mail, porque às vezes dá para ler, para alguns, quem está no celular não vai conseguir ler. Então, é assim, a gente vai seguindo falando, e quando a pessoa tiver uma dúvida, a pessoa tem que falar no microfone. Eu estou com uma dúvida, eu paro na hora, volto para a nossa tela e a gente tira a dúvida. Em algum momento eu vou parar, com certeza, para a gente fazer uma reflexão rápida dos assuntos que nós estamos falando, tá? Isso é importante. Deixa eu só ver aqui se chegou alguém aqui. Chegou. Então, deixa eu admitir aqui. Tá. Então, vamos lá. Então, vou voltar aqui. Então, o que acontece? Essa tabela que nós estamos mostrando, porque, gente, quando a gente estuda as leis morais no Livro dos Espíritos, a gente tem que entender que esse livro da lei moral, que é um sublivro do Livro dos Espíritos, ele está relacionado com o Evangelho. Então, o que nós fizemos nessa tabela que vocês conhecem aqui já há algum tempo, né? Nós já usamos ela para várias coisas. Essa tabela tem a grande lei, né? Amor a Deus, amor ao próximo e amor a si mesmo. Aí, no meio, ele tem as bem-aventuranças, que é o caminho para a grande lei. Então, para você atingir a grande lei, existe um caminho, e o caminho são as bem-aventuranças. E quando você puxa o Livro dos Espíritos, nós estamos estudando o que agora? Agora nós estamos estudando o amor a si, que é a lei de reprodução, conservação e destruição. Então, a lei de reprodução, conservação e destruição está relacionada ao amor a si mesmo, tá? Nós já falamos do amor a Deus, amor ao próximo, agora estamos falando do amor a si mesmo. Na semana passada, nós falamos do que é o amarelo e falamos do amor a si, e hoje a gente ia concluir falando desses dois de cima, a lei de reprodução, conservação e destruição. Então, o que nós estamos dizendo é o seguinte, olha, no nível evolutivo que nós estamos fora da lei. O que quer dizer estar fora da lei? Quer dizer que nós não amamos a Deus, a gente pode falar que ama, mas a gente não tem noção. A gente não ama o próximo, a gente faz alguns ensaios por obrigação, por várias, por orgulho ou por outras coisas mais, de ajudar financeiramente ao próximo. Isso é um ensaio. E o amar a si também a gente não tem isso. Por quê? Porque se você olhar aqui no amarelo, você vai ver que a gente não se ama, a gente é egoísta, a gente é orgulhoso, a gente tem muita vaidade, a gente se magoa, a gente tem muitas questões de doenças psíquicas, vamos dizer, doenças psíquicas aqui, vamos chamar, por exemplo, emoções descontroladas, né, fora de padrão, baixo nível de conhecimento da vida, é um baixíssimo nível de conhecimento da vida que tem em geral o ser que vive nesse planeta, e pior, cultua a própria ignorância. É como se ele fosse feliz por cultuar a ignorância. Então, com essas características, ele realmente se maltrata. Porque se você pensar em termos de reencarnação, de vidas sucessivas, quando ele toma essas atitudes aqui, ele fica buscando o quê? Ele fica buscando repetições, 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 repetições. E a gente conhece bem essa questão. E quando você fala das bem-aventuranças, ele não entrou nas bem-aventuranças ainda. Ele não bateu a porta, a gente falou disso, né? E no nível do Livro dos Espíritos, a lei de reprodução está muito relacionada às coisas animais, ao corpo físico, né? Muita limitação para a perpetuação da espécie, o afeto fica um pouco de lado. Na lei de conservação, ele é muito egoísta, é muito orgulhoso, muito interesse pessoal. A atenção dele é fixada em si e a materialidade. Então, ele não está preocupado em conservar o meio ambiente, ele não está preocupado com o próximo, em atender o próximo, em conservar o planeta, em conservar, às vezes, os amigos, em conservar a natureza, nada disso. E na parte de destruição, principalmente, ele não tem o mínimo interesse com o meio ambiente, nem com a vida alheia. E a gente não está falando especificamente de alguém, nós estamos falando do conjunto de pessoas desse planeta. Porque num planeta onde morre mais de 800 milhões de pessoas de fome e onde 2,5 bilhões de pessoas têm deficiência alimentar, com certeza nós podemos afirmar, sem nenhum medo de errar, e esses dados são da ONU, né?
sem medo de errar, que não existe nesse planeta uma direção forte realmente de preocupação com a vida alheia ou com o meio ambiente. Então, em outras palavras, nós estamos no amarelo. O amarelo não é bom. E por que a gente fala não bateu a porta ainda? Porque no capítulo de hoje do Evangelho, que está relacionado, um dos que está relacionado com a lei de reprodução, conservação e destruição, é aquela parte em que Jesus fala, né? Buscai e acharei, batei e abrirá. Ou seja, buscai, acharei, bata a porta e ela vai se abrir. Isso nós falamos na semana passada. Quando você está trabalhando com isso e que você vai buscar essa porta, onde ela te leva à espiritualidade, onde você sai tanto do seu envolvimento egoísta, que você quer alguma coisa espiritual para você, então você busca a sua espiritualidade, e essa busca da espiritualidade é no começo, nos primeiros degraus. Então, quando você faz isso, você ganha o direito de bater a porta. E que porta é essa? É o primeiro marco na evolução da consciência. E qual é o primeiro marco na evolução da consciência? Vocês estão vendo aí em vermelho, ó. Amar a si. Aqui o primeiro grande marco na evolução da consciência. Você está buscando e batendo a porta. E qual é o primeiro marco? É quando Jesus fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, as bem-aventuranças, essas bem-aventuranças é um caminho, né? E toda bem-aventurança, cada uma delas é uma fase desse caminho. Que caminho é esse? É o caminho que começa com bater a porta, que entra e precisa de uma senha, a gente vai explicar, já explicamos, vamos repetir. Depois vem mais uma bem-aventurança, mais outra e mais outra, até você ir para um segundo marco que está lá no amor ao próximo. E depois tem o terceiro marco lá no amor a Deus e tem o quarto marco mais em cima, que nós vamos falar um pouco. Mas nós estamos aqui no amor a si, que a gente terminou na semana passada. Então, esses marcos, eles são marcos evolutivos extremamente importantes para o ser, né? Então, o que acontece? Vamos lá. Primeiro, a primeira bem-aventurança que você encontra lá em Mateus, né, e elas têm uma ordem, e essa ordem não é aleatória, essa ordem tem uma razão importantíssima. Então, a primeira bem-aventurança é que Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Muito bem. Você bateu a porta e a porta vai se abrir ou não. Depende de quê? Depende se você detém a senha, se você tem a condição básica exigida para você começar a entrar nas bem-aventuranças, para você ser um bem-aventurado, né? E bem-aventurado de ventura, de jornada, você está seguindo numa jornada espiritual. E aí, Jesus fala: você é bem-aventurado, não importa, você começou. Isso é que é importante, é começar. Isso faz uma diferença enorme, principalmente no momento em que nós estamos vivendo de transição planetária, onde você tem aqueles espíritos que não ficarão na Terra e aqueles que ficarão, que serão planetas de regeneração. Então, esse começo é fundamental. Então, bem-aventurados pobres de espírito, nós já falamos o que é. É exatamente um pobre de espírito, ou seja, aquele que reconhece. Ele reconhece que ele não conhece quase nada de espiritualidade, que ele é uma pessoa ainda muito envolvida com a matéria, materialista, egoísta, orgulhoso, tudo isso que a gente falou no amarelinho. Ele reconhece isso. Porque, em geral, as pessoas estão nesse amarelinho e não têm nem ideia disso, não sabem, não quer saber e não estão interessados em mais nada. Mas aquele que busca bater a porta e tem um mínimo de vontade, de querer buscar algum tipo de espiritualidade, ele vai reconhecer que é um pobre de espírito. Por que pobre de espírito? Porque é carente, é necessitado das coisas espirituais. E se ele reconhece isso, então ele tem direito a entrar nas bem-aventuranças. Ele pode ser chamado de bem-aventurado, mesmo sendo o primeiro degrau. O primeiro degrau. E assim sucessivamente, as bem-aventuranças vão se sucedendo. E vocês vão olhar e falar assim: que interessante. Tem 4 bem-aventuranças no amor a si, no amor ao próximo só tem uma. E o amor a Deus tem 4. Tem razão para isso? Tem razão para isso, sim. Né? Tem uma razão para isso. Então, você tem os pobres de espírito, você entrou na jornada. Você começou a bem-aventurança. Logo em seguida, vem outro recado para você. Tá bom, você começou, vamos lá. Depois que você começou, entenda que vai ter uma luta. Vai ter aflições, vai ter sofrimento, vão ter dificuldades.
mas vocês serão consolados. Olha só. O primeiro fala que é deles o reino dos céus. Que sentido é esse? O sentido que você entrou num caminho que te leva à perfeição, que te leva a Deus. Isso é muito importante. Mas aí depois Jesus vai explicando passo a passo. Olha, mas tem uma coisa, tem algumas coisas a serem vencidas. Uma delas é bem-aventurados os aflitos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, de todos os capítulos do Evangelho, o maior é o bem-aventurados aflitos. Por quê? Porque é muita aflição, né? Na verdade, ele explica muito bem, os espíritos, Kardec explica muito bem os tipos de aflições variadas que existem na vida e como é que a gente deve passar por elas, né? Então, bem-aventurados aflitos, porque eles já começaram o caminho e vão perceber que a vida não é fácil. Vai ser mais fácil ele compreender. Ele já está com viés espiritual. Segue em frente. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ora, você percebe que o mundo é um mundo, materialmente falando, injusto. É um mundo de 2 bilhões e meio de pessoas passando fome e pessoas morrendo de fome. Que justiça tem nisso? Até quem tem uma condição financeira um pouco melhor, que pode comer bem, pode dormir bem, tem uma condução razoável, só isso, se a pessoa tiver entrado nas bem-aventuranças, só isso, que é pouco comparado a quem tem demais, só isso já cria na pessoa uma sensação: por que eu tenho isso e os outros não têm? Porque eu preciso que os outros tenham. Quantos de nós já teve esse sentimento de pensar assim: nossa, isso aqui é uma coisa tão boa, como seria importante que as outras pessoas também pudessem ter isso? O que eu posso fazer para ajudar nisso? Esses são os bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Não para si, exatamente, mas para todos, para o próximo. Eles serão saciados por quê? Porque estão no caminho. E a última bem-aventurança do amor a si é bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. E aí, de novo, a gente fala o que nós falamos na semana passada. Mas como assim? Quando eu já estou na última bem-aventurança e eu sou manso, quer dizer, eu desenvolvi a mansuetude, a docilidade, desenvolvi um monte de coisa, porque para passar por cada bem-aventurança dessa é uma luta, é um aprendizado, é um crescimento muito grande. Mas por que herdar a terra? Eu queria mesmo é o reino dos céus, que estava lá na primeira bem-aventurança. Mas aqui tem que entender um detalhe. Você está desenvolvendo o amor em si. Cada bem-aventurança é desenvolvimento de amor em si, em você. Para quê? Para que razão você está fazendo isso? Para você, mas para que você aprenda a doar, porque o amor não é para si. O amor é um aprendizado para você doar para a vida, para o próximo e endereçar isso tudo a Deus, né? Então, quando fala herdarão a terra, é exatamente o momento que nós estamos vivendo de transição planetária. Então, aqueles que são os mansos, ou seja, em oposição, os violentos. Os violentos não herdarão a terra. Os mansos, sim, porque o planeta de regeneração será um planeta, não no início, né, mas assim, com o tempo, será um planeta de pessoas mansas, sem violência, de pessoas mais fraternas, mais solidárias. Então, esses viverão lá. Os violentos não viverão lá. Então, é disso que ele está falando. Muito bem. Aqui foi onde nós paramos na semana passada e eu expliquei para vocês a reprodução, a conservação e destruição. Se você olhar embaixo o amarelo e olhar isso aqui, você vai ver que tem diferenças. Evoluiu. Então vamos lá. O processo de reprodução não é um processo de reprodução só de filhos, nós já falamos disso. É de filhos, é da educação, é do seu conhecimento espiritual que você passa para o seu filho, são os exemplos que você passa para o seu filho, é o controle das emoções que você passa para o seu filho, é a espiritualidade que você passa para o seu filho. Nesse nível, nós estamos falando dos filhos e também estamos falando da família. Então, o aspecto sexual, mais reprodução segura, responsável pela reprodução da educação moral atemporal dos filhos. Pronto, já tem uma nuance diferente. Esse processo de reprodução, conservação e destruição vai tomando dimensões completamente diferentes da materialidade. E a conservação? A conservação, olha, você pensa assim, você reproduz, você cria alguma coisa, né? Você cria um filho, né? Você dá à luz a um filho, você tem um filho, né, e tal. E aí você tem que conservar. Conservar em que sentido? Você tem que cuidar.
Cuidar da saúde, cuidar da educação, cuidar da espiritualidade, todo o processo de cuidar daquele ser é a tua responsabilidade. E tem a destruição. O que é destruição? Ah, tem que destruir aquele... Não, a destruição é o processo de transformação, né? Os ciclos da vida vão se transformando. Mesmo numa vida única, tem vários processos de destruição de ciclos. A primeira infância, a segunda infância, a adolescência, são ciclos. Uma coisa morre para dar lugar a outra, uma coisa morre para dar lugar a outra. E o processo de desencarne mesmo, né? Então aqui a destruição, desculpa, a conservação, ele está num processo de vencer o egoísmo. Busca compreender a questão do corpo, mas também do mental e do espiritual. Sai da materialidade, com ênfase na espiritualidade. Olha, amor a si. Ele já desenvolveu muita coisa. Já desenvolveu muita coisa. Deixa eu ver se alguém entrou aqui. Não. Pensei que alguém tinha chamado. Entrou, eu admiti. Ah, se você consegue, ótimo. Beleza, porque eu não vejo aqui, eu só vejo o coisa. Então, legal, obrigado. Deixa eu voltar lá, então. Ah, ok. Aí você tem o processo de conservação, onde aquele ser, por ter passado por todas aquelas bem-aventuranças, ele já venceu muita coisa. Ele está com ênfase na sua espiritualidade, vive no mundo, precisa da matéria, trabalha, faz as coisas, mas ele tem ênfase na espiritualidade. E o processo de destruição, que na verdade o que está por trás da destruição é transformação. O corpo não é destruído, ele é transformado, né? E todo o processo de transformação universal. Então, aqui, o que acontece com essa pessoa que passou pelas essas bem-aventuranças? Ele já entende os ciclos da vida. Ou seja, o que são os ciclos da vida? Olha, tem grandes ciclos, médios ciclos, pequenos ciclos e microciclos. Um exemplo, um ciclo imenso da vida. Por exemplo, onde é criado os orgânicos, os químicos da tabela de Mendeleev, né, que a gente conhece, estudou lá no fundamental, sei lá como é que chama, né? O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono, o ouro, o cobre, toda aquela tabelinha, né? Onde é criado aquilo? Aquilo é um processo de criação. Quem que cria aquilo? Vocês têm ideia de onde sai aquilo tudo? Alguém tem uma ideia? Deixa eu voltar aqui, peraí. Vamos ouvir vocês aqui. Quem tem uma ideia como é que aparece aquilo lá? Dou-lhe uma. É através de uma destruição enorme, é um macro destruição. Se você pegar a tabela, isso tem um vídeo depois que a gente está fazendo. Se você pegar a tabela química, você vai encontrar lá os 100 e tralalá elementos, né? Verdinha, cada símbolozinho. O primeiro dele é qual? O hidrogênio. Depois você tem o hélio. Então, o hidrogênio é mais ou menos 78, 80% de tudo que existe no universo, né? Já nesse nível atômico, que antes disso tem outras coisas. Não é o produto fundamental do universo, tem muita coisa antes disso. Nós vamos começar a falar disso hoje. Então, o hidrogênio. Então, o que o Sol faz? O Sol é uma fusão, é uma fisão nuclear. O que ele faz? Ele pega o hidrogênio e transforma o hidrogênio em hélio e mais alguma coisa. Como que ele faz isso? Através da compressão, né? Existe uma compressão muito forte da sua parte externa, que é a gravidade muito pesada, comprimindo e o hidrogênio querendo sair. Esse processo faz com que crie o quê? O hélio. E crie mais alguma coisa, mais alguma coisa. O nosso Sol é uma estrela pequena. Não é pequena, mas ela um dia vai morrer. Daqui a 5, 10 bilhões de anos vai morrer. E quando ela morrer, ela vai se tornar primeiro uma gigante vermelha e depois uma anã. Então, aquilo que ela criou de hélio, aquilo tudo, que ela não expandiu para o universo, vai ficar preso ali. Tá bom. Mas ali foi criado o hélio, né, e tal. E ela cria mais alguma coisa. Mas existem sóis de grandeza, de massa imensas. O que eles fazem quando eles morrem? Olha só, destruição, quando eles morrem. Eles explodem como uma nova ou supernova ou quilonova. Então, o que acontece numa explosão de uma supernova? Aquele Sol, em questão de segundos, ele produz muita coisa da escala química. Ele produz o ferro,
E quando ele produz o carbono, ele produz um monte de coisa. E quando ele produz o ferro, ele chega no limite, porque o ferro é muito pesado, ele chega no limite, aí ele explode. E quando ele explode, o que ele faz? Todo esse material que ele construiu durante bilhões de anos, ele manda para todo o universo. Aquilo vai como vida, vai impregnar planetas, outros sóis, nebulosas, aquilo vai ser espalhado pelo universo. E é interessante. Por exemplo, todo mundo gosta de ouro. Né? Brinco de ouro, pulseira de ouro, a joia é feita de ouro. Vocês sabem quanto tempo o Sol leva para fazer, uma explosão de supernova leva para fazer o ouro, que está na tabela? Né? 2 segundos. 2 segundos. Ou seja, o ouro é produzido em 2 segundos por uma explosão de quilonova. Ou seja, uma coisa muito maior que apenas um Sol. É uma coisa monstruosa. E aquilo produz em segundos e aquilo espalha por todo o universo. Então, nós somos filhos das estrelas, porque o nosso corpo tem carbono, tem ferro, tem zinco, tem isso, tem aquilo, tudo produzido pelas estrelas. Isso é um exemplo macro, maravilhoso de quê? De destruição, transformação e criação. Ou seja, o Sol morre para dar vida. Olha que coisa linda. Ele morre e se explode para dar vida ao universo. Gente, isso é uma coisa incrível. Isso é o macro. E o processo de destruição e transformação no micro, né? O nosso corpo. Pensa nas células, né? Pensa dentro de uma célula, o que é que acontece? Todo o nosso corpo. Se você pensar no vegetal, pensa na rede micelar, né? A rede micelar é uma coisa maravilhosa. Enquanto os fungos destroem determinados compostos, eles se alimentam e eles transformam no subsolo uma rede de conexão como a internet entre as árvores, levando vida, levando energia. É uma coisa maravilhosa. Então, só queria colocar isso para vocês. Vamos voltar aqui. Quem quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Só queria dar esse exemplo, tá? Muito bem. Daí, você venceu todas essas bem-aventuranças, você se tornou uma pessoa mais espiritualizada, você já aprendeu sobre o amor, né? Mas sobre o amor no nível que você está. Porque olha quantas bem-aventuranças tem para cima. No nível que você está, você já entende o amor desse nível, você já tem vontade de doar esse amor, sabe? Então, o que vai acontecer agora? Você vai para um outro nível. E qual é o outro nível? É uma outra bem-aventurança e é um segundo marco. Que segundo marco é esse? Esse é muito importante. É quando o ser sai de si para o mundo. É quando o amor que ele aprendeu, que ele cultivou em si com as bem-aventuranças, ele vai doar ao próximo. E como ele faz isso? Bem-aventurados misericordiosos, porque obterão misericórdia. Misericórdia, eu já falei, não é perdão. Misericórdia é uma visão muito mais avançada. É misericórdia, é coração e miséria. O seu coração se compadece. O seu coração tem compaixão de quê? Daqueles que têm dificuldade no mundo, daqueles que têm miséria, daqueles que são necessitados, daqueles que sofrem. Gente, dá para entender o que significa um mundo onde a maioria, não vou dizer todos, mas a grande maioria das pessoas estão nesse estágio, onde vai ter essas crianças, 800 milhões de seres morrendo de fome, 2 bilhões e meio de pessoas escravizadas com deficiência alimentar, e não vai existir isso no mundo. Então, é preciso que as pessoas sigam, porque no planeta de regeneração ainda não vai estar aí, isso com certeza não, mas o destino é esse. E se a gente parar de aprender, se a gente estacionar, se a preguiça dominar a gente, nós vamos ficando para trás. Por exemplo, agora nós estamos num processo de transição onde a gente já sabe que muitos, milhões de espíritos já foram enviados para outros planetas, já ficaram para trás. E muitos ainda, bilhões de espíritos encarnados e desencarnados, não vão ficar aqui. Eles vão para outros planetas, ou seja, ficarão para trás. Por quê? Porque eles não seguiram. Só um minuto, pode entrar. Porque eles não seguiram. Né? Eles não quiseram seguir nesse processo de desenvolvimento do amor a cada um, a si. Então, se eles não desenvolveram o amor a si mesmo, não passaram por essas bem-aventuranças, eles não vão chegar ao amor ao próximo, não tem jeito. Como é que você dá alguma coisa para alguém que você não tem? Não tem jeito. Então, bem-aventurados os misericordiosos é o segundo marco na evolução da consciência. E o processo de reprodução?
conservação e destruição do livro dos espíritos. Como que é? É um outro nível de percepção. A reprodução, a grande compreensão da vida, faz com que esses seres expandam suas reproduções além do aspecto da perpetuação da espécie, mas sim também a perpetuação dos aspectos morais para um ciclo maior da vida. Trabalhadores da seara buscando apoiar outros seres e grupos de seres, missionários. Missionários. Por isso eles amam o próximo. Por isso eles querem ajudar o próximo. Por isso seus corações têm compaixão. Seus corações se compadecem. Então eles não vão ficar... Não tem como você tolir, não tem como você frear o amor. É impossível. Ele transborda. Você vai realizar. Então, essa é uma coisa importante. E a conservação? A busca se torna um aprimoramento junto ao próximo, levando a missão de ajuda humanitária sem preconceitos. Não é? Tá aí. Sem preconceitos. Ajuda humanitária para outras pessoas, o próximo que está aqui, o próximo que não está aqui, o próximo que você não conhece. É o mundo, é a visão cósmica. A visão não é mais a visão sua, de sua família, da pessoa que está do teu lado. A visão é cósmica, a visão é muito maior. A visão, no nosso caso, vai ser planetária, não é país, estado, cidade, rua, não, é outro mundo. É outro mundo. E a destruição? Ele entende os ciclos da vida e os cumpre sempre em direção às transformações e evolução do planeta e dos seres. Compreende que tudo tem um ciclo. A hora que desencarna é o ciclo do desencarne. A hora que você vê um animal selvagem, né, se alimentando, matando, você entende isso, é o ciclo da vida. E o seu processo de ciclo da vida? Você vai mudar. Com certeza, nesse nível, você não vai se alimentar mais de animais. Não vai, porque você entende que no ciclo da vida, os animais precisam de aprendizado. E o processo do planeta vai ser diferente. Coisas diferentes vão acontecer. Aí você chega no amor ao próximo. Você desenvolve a compaixão, o amor. Você está pronto para subir um pouco mais. O amor já está bem abundante em você e você vai para o terceiro marco da consciência. E qual o terceiro marco da consciência? Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Olha que interessante, verão a Deus. Jesus que falou isso. E é puro de coração. O que é uma pessoa pura de coração? O que é que tem no coração de uma pessoa que é pura? O que vocês acham que tem? Vocês acham que... Caridade, bondade, compaixão. Caridade, bondade, compaixão. Quem mais? Quem ia falar aí? Amor. Amor. O amor engloba tudo, não é? A gente já falou disso. O amor engloba tudo. Você desenvolveu o amor a si, num nível, você foi para o aspecto da compaixão e da misericórdia com o próximo, o amor se expande num nível muito diferente do que você tinha aprendido com o amor a si, que já é uma evolução. E você está no amor ao próximo, desenvolvendo, chega num ponto que você está preparado para algo muito maior. Por quê? Porque o amor é tão abundante no seu coração que o seu coração se torna puro. Não entra mais nada. Só o amor. É ali. Né? E olha, não é o último estágio, hein? Não é o último estágio. Então, o que acontece? Você verá a Deus. Os puros de coração verão a Deus. É muito simples, gente. A comunicação com Deus é através do poder do amor. Mas não o amor que a gente conhece, nem mesmo o amor que a gente vai conhecer quando a gente passar pelas bem-aventuranças do amar a si. Nem mesmo com o amor ao próximo que você vai desenvolver. É mais um nível, é a pureza de coração. Verão a Deus significa, né? Não é ver com os olhos, não vai existir isso, né? Outro nível. É ver no sentido de estar junto. Né? Estar junto, sentir aquele poder que passa por você, perpassa por todos os seres que estão nesse nível. E aí você tem um marco muito importante, que é o quarto marco. E que é o quarto marco? É quando o ser se ilumina e se torna um trabalhador divino, um Cristo. E Jesus disse isso. Ele diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aí você fala assim, né, como assim? Filho de Deus todo mundo
mundo é. Todo mundo é filho de Deus. Eu aprendi assim, todo mundo fala e está errado. Não, está certo, todo mundo é filho de Deus, mas aqui é uma outra coisa. Aqui é uma outra coisa. Aqui esse filho de Deus é aquele que ele recebe uma outorga divina. Ele recebe um selo, ele recebe um poder divino. Qualquer desses nomes serve. E ele vai ser um pacificador. Mas que poder é esse que ele recebe? É aqui, nesse instante, que o amor, na dimensão divina, incorpora esse ser. Ele passa a ser um co-criador. Ele vai ser chamado de pacificador por quê? Porque esta é a grande missão dos seres crísticos, pacificar. Quem? Os mundos onde os espíritos estão na faixa amarela, ou até está na faixa do amor a si, ou está na faixa do amor ao próximo, ou mesmo na faixa lá de cima, trabalhar junto a Deus, trabalhar junto à espiritualidade, mas em geral ele é pacificador porque ele vem abaixo, vem aqui embaixo, vem ajudar a levantar esses seres, a deixar caminho, a deixar uma maneira de compreender a vida. No caso do Cristo, o Evangelho. Então, são os pacificadores. Mas segue mais, porque Jesus não acabou, não. Mas você o coração já é puro, né? Você já se iluminou, já é um trabalhador divino, já é um Cristo, já é um pacificador, já está junto de Deus, recebendo as ordens diretas de Deus, e você já tem o poder de Deus, né? O amor divino com você, para você realizar as coisas no mundo. O que mais pode ter? Aí Jesus fala, tá bom, ainda vai ter algum problema para você. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, os injuriados, porque deles é o reino dos céus. Aí você tem que olhar para Jesus. É o único exemplo que você tem, é ele, Jesus. É exatamente isso que aconteceu com ele. Ele fez todo esse processo aqui, não nesse planeta. Ele chegou a ser um pacificador, um Cristo, e ele veio aqui embaixo. Quando ele vem aqui embaixo para ajudar, acontece aquilo que está escrito lá. Ele é perseguido, ele é humilhado, né? Ele é violentado, é humilhado. Todo tipo de humilhação ele sofreu e foi perseguido pela justiça dos homens, injuriado, né? E crucificado. Só que ele já estava no reino dos céus. Então, olha que coisa linda. Esse é o caminho da grande lei que está no Evangelho. Essa é a grande lei que está no Evangelho. E essa é a lei de reprodução, conservação e destruição que está no Livro dos Espíritos. E o que acontece com essas leis quando você está nesse nível lá em cima? O que significa a reprodução? Que era lá embaixo o aspecto sexual, criar o corpo de um filho, essa coisa toda. O que acontece com a reprodução lá em cima? Jesus teve filho? Não. Não precisava. Né? Ele tinha outro objetivo aqui. O que acontece com a reprodução? A reprodução é a grande compreensão da vida, o total desinteresse pessoal e os poderes advindos do próprio Criador capacita esses Cristo, esses seres, a seres co-criadores de mundo. Então ele vai reproduzir pessoas, como a gente pensa, não, vai reproduzir mundos. O Cristo é o criador do planeta Terra, é um dos construtores do planeta Terra, é o governador, é aquele que liderou o processo de construção do planeta Terra. Ou seja, esse é o processo de reprodução desses seres. E a conservação? Eles se tornam grandes trabalhadores da divindade nos aspectos de manutenção da vida universal. Então, a conservação aqui toma o destino exatamente de manutenção, né? Tanto material quanto espiritual. Os cristos planetários que cria, constrói um planeta e toma conta dele. E vai trabalhando na manutenção dele. Fazendo como? Mandando os emissários, mandando os missionários em lugares e épocas diferentes, para culturas diferentes, para que as pessoas que estão no amarelo subam, para quem subiu um pouco, suba um pouco mais, tudo com envolvimento de vida, tudo com envolvimento de evolução e de crescimento. Esse é o aspecto da conservação. E a destruição? Participam na construção dos ciclos das existências e dirigem processos planetários ou maiores nos aspectos de transformação. Muito bom. Vamos lá. Então, olhando essa tabela que nós acabamos de ver, a gente percebe que quando você abre o Livro dos Espíritos para ler reprodução, conservação,
destruição, Kardec foca muito em quê? Ele foca muito na questão da vida aqui, no nível evolutivo que nós estamos. Mas quando a gente estuda isso e agrega o Evangelho, estuda isso e agrega alguns aspectos filosóficos do Espiritismo, as coisas tomam dimensões diferentes. Por quê? Porque o nível sobe. Nós não vamos ficar falando aqui só do amarelinho, a nossa situação é essa, porque aí não faz sentido. Nós estamos aqui para ver as coisas, para onde vai, e qual é o nosso papel de fazer com que essas coisas vão para onde devem ir. Isso é uma coisa importante, tá? Eu gostaria de ouvir aí algum comentário, alguma dúvida, alguma reflexão antes da gente partir para frente. Fiquem à vontade, por favor. Tá dando para entender bem. Tá dando para entender bem? Sim, É que você nasceu no Espiritismo, né, Carolina? A maioria das pessoas aqui são novas de Espiritismo, então realmente, eu sei, não é difícil entender, mas é compreender esse processo que o Cristo deixou nas bem-aventuranças para a gente. É um caminho, é um mapa, né? Aí você tem a perfeição moral, que eu falei para vocês, o capítulo 12. É o último capítulo do livro dos Espíritos das Leis. Então, o capítulo 12, ele fala perfeição moral. Perfeição moral, apesar de não ser uma lei, né, não são umas leis, é diretamente ligada à lei do progresso e outras leis. Mas nós aqui mas estamos aqui para ver exatamente o como cumprir as leis. Como é que eu faço? Tem uma lei de perfeição, tem leis e tem uma maneira de fazer o nosso direcionamento à perfeição moral. Mas como que eu vou fazer isso? Então, e ainda tem uma coisa, esse capítulo 12, ele se adequa ao item amor a si mesmo, pois encerra todos os compromissos e busca que o ser deve fazer em sua jornada evolutiva para a sua própria ascensão. Esse capítulo temos estudado nas aulas anteriores da constituição do ser humano. Agora nós vamos relacionar o que estudamos com o capítulo 12 do Livro dos Espíritos, tá? A gente vai passar isso aqui, mas depois vocês vão dar uma lida. É o que Leon Denis fala sobre a vontade. E aí aqui eu tenho os capítulos do Evangelho que se relaciona, que não é só a bem-aventurança, com esse amor a si do Livro dos Espíritos, né? E os capítulos são, acabei de falar, buscai e achareis. Só um minutinho. Buscai e achareis, né? Pedir, buscar e bater. Eu já expliquei que esse é um processo de busca, de ação, porque Jesus não falou, vai lá na porta e bate. Não, tem que pedir, tem que buscar e tem que bater. Então, são 3 ações que você tem que ter. Você tem que pedir pelo caminho da libertação. Você tem que pedir para desenvolver o discernimento, o senso crítico. Você tem que querer. O pedir é isso aqui, ó. O pedir é a vontade. Tá? Que eu não li agora, mas depois nós vamos falar disso, do Leon Denis. O pedir é como se fosse a vontade. Você tem que gerar uma vontade, porque não é pedir, meu Deus, me faça isso. Não, não é isso, esse pedir. Esse pedir é uma vontade direcionada a um caminho de libertação, ao desenvolvimento do senso crítico, que nós vamos falar muito nas próximas aulas, do discernimento, que vai levar o ser da razão e desses complementos de força até o celeiro divino, que é a consciência, para acionar as sementes. Então, olha que bonito, né? Então, tem um processo. Pedir, buscar e bater. Esse é o pedir. E a busca? A busca procura e precisa definir suas identificações, pois pode ser com a materialidade e aí a porta que vai encontrar é a porta larga, a porta da perdição. O que significa isso? Ora, você está buscando, mas você pode estar buscando qualquer coisa. Depende da identificação. O que é identificação? É aquilo que te move. Se a sua identificação são os desejos materiais, que ele está falando ali, né, você vai encontrar uma porta larga para você. Você vai encontrar muita dessas coisas na vida. Não é disso que nós estamos falando, tá? E aí eu vou dar para vocês a dica desse vídeo, que dentro da série de vídeo aqui, não é aquele que eu falei que é importante ver, aqui é um outro, ele fala da cura, e nós já falamos disso aqui, né? Como é que a gente se cura das doenças que nós temos, psíquicas, materiais e espirituais. E o bater? O bater é quando eu tenho certeza do que a gente quer. E aí lá no vídeo de educação,
você tem valores e o mito de Teseu e a consciência. É muito bonito entender isso. Quem puder, vai lá e dá uma olhada. Então, você vai pedir, ou seja, vai gerar uma vontade em direção a, você vai buscar, você tem que entender, quando você busca, o que você quer, né? Ou seja, seu gosto, o que você quer. Porque você vai encontrar, mas você pode encontrar algo que não te leva a esse caminho de crescimento, de bem-aventurança. E quando você bate a porta, aí a bem-aventurança vai se abrir ou não. Depende de como você se identificou aqui. Ainda dentro desse capítulo do amor a si do Evangelho está as bem-aventuranças, que eu não vou mencionar, porque já falei dela detalhadamente. E tem também o sede perfeito, né? Sede perfeito nos mostra o caminho e o que precisamos fazer para a nossa evolução e progresso. Na parábola do semeador, Jesus nos apresenta como é o processo evolutivo da psique e da alma na eternidade, e que as sementes são potências divinas dentro de nossa consciência. Nós vamos falar muito disso aqui, lá na frente, quando a gente falar da mente humana. O que são as ferramentas, o que é o celeiro, o local de trabalho, o que são as ferramentas e o que são as sementes. Então nós vamos entender que esses seres perfeitos. Tem a parábola do semeador, que é linda, que é muito plástica, né? Mas ela fala muito bem dessa questão das sementes para a gente. Tem a estranha moral. O que a estranha moral nos diz? A estranha moral, Jesus nos concita a sair só do amor a si e ir para o amor ao próximo. Quando ele fala, né, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Ou seja, todos vocês que fazem a vontade do Pai são. Tá? E o buscar e achareis, já falamos. Ok? Então, capítulo 12, perfeição moral, é o início de nossa jornada, que começa hoje, até o fim do ano. Tá? E o que nós vamos estudar nessa jornada? Então, o que é uma jornada? Ela começa em algum lugar. Onde é que começa a jornada do ser humano? Antes dele ser humano? Sim. Antes dele ser um sobrevivente quase humano? Sim. Antes dele ser um espírito? Sim. Começa lá na vibração primordial, até chegar no nível de sentimento, que é um nível de humanos, né? Então, aqui essa data esquece, tá? Então, tá aqui. Isso que eu estou mostrando para vocês são 5 etapas importantíssimas para nós entendermos alguns aspectos das ferramentas que nós precisamos para trabalhar a nossa mente, o nosso eu, a nossa memória, um pouco de controle emocional, não? A questão da emoção em detalhes só vai ser feito ano que vem, esse ano não dá para fazer, mas é exatamente isto até o fim do ano, e são 5 vídeos. 5 vídeos que eu passei para vocês em 24 de agosto. Hoje eu mandei um outro e-mail para todo mundo, mandei no WhatsApp dizendo, gente, lembra que eu passei esse vídeo? Tem vários vídeos para vocês verem. Aí eu disse, estou reforçando que agora a nossa prioridade são essa série de vídeos que fala da vibração primordial aos sentimentos. O que tem aqui? Aqui tem a sinopse de cada um. Por exemplo, o primeiro vídeo da série, ele fala da criação do princípio espiritual e material, direto da vibração da dimensão divina. Então nós vamos falar do começo. Olha, como começou tudo? Está aqui. E o segundo? O segundo, nós vamos explorar uma coisa que a gente chama bacia da circunferência. Do instinto à razão. Instintos, hábitos, emoções, egoísmo, orgulho e ignorância. Vamos falar do que está na bacia. O que é a bacia? É onde nós vivemos. Onde vive o sobrevivente quase humano. O terceiro vídeo, vamos começar a explorar o quê? A evolução. Vocês vão entender, quando eu mostrar a circunferência, que tem um processo de criação, que é de Deus, que vai criando todos os corpos, os campos, tudo. Chega na bacia, onde é os seres materiais, né, espirituais ali, e depois tem que subir, é a evolução espiritual. Então, aqui no vídeo 3, começa o processo de evolução da razão aos sentimentos, que é o senso crítico, a identificação, o despertamento e a consciência. E aí, no vídeo 4, nós vamos, aí sim, vamos falar das ferramentas. Quais são os recursos da mente humana? Vamos falar de vários. E o último é explorar a subida da bacia na dimensão quinta, sentimentos, virtudes, vida, o despertamento na quinta dimensão, as sementes divinas, a consciência, hábitos e sentimentos. Olha quanta coisa interessante nós temos que falar, e eu vou precisar muito de vocês. Por que eu vou precisar muito de vocês nisso aqui? Porque se vocês não verem esses vídeos, vai ser muito
difícil para vocês acompanharem. Porque o vídeo você vai ver com calma, você vai escolher uma hora para ver, você não precisa ver 1, 2, 3, 4, 5, você pode ver o primeiro. Então, por exemplo, para essa semana e a próxima aula, é fundamental que vocês vejam pelo menos o primeiro. Se puder ver o primeiro e o segundo, ótimo. Mas se ver todos, talvez vai dar uma confusão. Eu sugiro ver o primeiro e, se possível, o segundo também. Se não, veja o primeiro. Para fixar o que nós vamos começar a falar hoje, eu acho que não dá. Talvez a gente comece muito brevemente. Porque se vocês não fizerem isso, olha, pensa só, cada vídeo desse tem mais ou menos 50 minutos. Então, nós estamos falando de 5, nós estamos falando de 250 minutos. Eu sei que é muito, mas é para ver com calma, ver um, depois ver outro. E os assuntos são importantes, são assuntos extremamente importantes para a gente falar de desenvolvimento humano, porque essa é uma perna do nosso curso de doutrina, né? É doutrina e desenvolvimento humano. Então, nós já falamos do livro do Evangelho, falamos do livro dos Espíritos, as leis morais, durante vários meses, doutrina. Agora a gente pega tudo isso que a gente falou e traz para dentro do desenvolvimento humano. Como? Tá bom, mas e minha mente? Como é que funciona? O que eu faço para melhorar? Tem ferramenta para fazer isso? Como é que isso funciona? Como é que é o eu? Como é que é a personalidade? E é disso que nós vamos falar. Eu lamento a gente não ter conseguido mudar o nosso plano para a gente ter incluído aqui as emoções e o pensamento, que aí ia ficar uma coisa completa, mas não tem problema. Ano que vem a gente faz, mas isso aqui já dá uma base muito boa para nós. Alguma dúvida aqui para a gente começar? Nós vamos falar um pouquinho aqui, dar uma introdução, porque aqui a gente tem alguns assuntos que nós não vamos tocar neles agora, que é a questão do Baruch Spinoza, algumas teorias sobre Deus em tudo. Nós não vamos falar disso aqui. É um conhecimento que a gente pode deixar para depois, né? Mas aqui a gente quer falar um pouquinho sobre a questão do amor, sobre o amor e a vida. Por quê? Nós vamos trabalhar muito com o processo de criação e captação, criação e arrastamento. O que é isso? Significa, assim, que em algum momento a divindade cria, em algum momento ela capta, ou ela faz um arrastamento, ou seja, ela busca de volta. É como se você saísse da casa de Deus através da criação, e depois ele faz com que você volte para lá. Então tem dois movimentos, tá? Tem dois movimentos. E quem faz isso? O poder do amor. O poder do amor. Amor e ligação a Deus. Todas as leis e os profetas estão contidos aí, Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, falando disso direto. E Jesus diz, todas as leis e os profetas estão aí. Está tudo aí. Está tudo aí. E aí você pega o Paulo que ele diz, né? O amor nunca falha, mas havendo profecia serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é, em parte será aniquilado. Paulo, olha o que Jesus falou e olha o que Paulo falou com outras palavras. Ele está dizendo, tudo que você conhece é parte, é um pedaço. O amor é o todo. Então, quando você atingir esse todo, você vai compreender tudo. E aquilo que é parte não vai ser necessário para você, você não precisa. Olha que coisa grandiosa que é o amor. Muito bem. Aí nós precisamos compreender uma coisa, que a vida que a gente vive, a gente tem que se preocupar, em algum momento, com coisas que estão relacionadas ao corpo físico, coisas que estão relacionadas à psique, coisas que estão relacionadas à espiritualidade, coisas que estão relacionadas às três coisas juntos, e assim sucessivamente. E para cada caso existe uma abordagem. Vocês vão lembrar que nós falamos muito do nosso vídeo sobre saúde, vocês lembram que nós falamos? Saúde do corpo, saúde da psique, os três construtores, os três tesouros. Lembra disso? Harmonia, alimentação, movimentação, para o corpo físico. Lembra que nós falamos da ciência, do médico, do nutricionista, falamos da psique, falamos da espiritualidade. E aqui eu quero mostrar para vocês uma coisa, é uma teoria científica, uma teoria filosófica muito válida. Ele diz assim, olha, esse é o mundo da ciência. Então imagina que tudo que a ciência conhece está contido aí. E a gente sabe que a ciência, ela tem regras,
ela tem modelos que ela segue para ela aceitar dentro do seu círculo científico. Eu não estou falando assim da ciência que já tem uma flexibilidade, não, estou falando da ciência mesmo, aquela que é restrita, que ela só coloca no seu círculo científico uma coisa que é provada, testada, né? Então, tem muitas teorias que você fala hoje, teoria das cordas, teoria disso, teoria daquilo, mas se você não tem como provar em laboratório, é considerado só uma teoria, pela ciência até considera isso, mas não considera como uma prova científica. Isso é importante entender. Então, a gente escuta muita coisa. Ah, os cientistas já admitiram isso. Não é assim, tá? Então, a ciência ela tem um papel fundamental na nossa vida. Quando a gente fala de doenças, nós dependemos da ciência. Às vezes extrapola. Mas se a gente desprezar a ciência para curar o corpo, nós estamos cometendo um erro absurdo. É claro que, às vezes, um trabalho espiritual cura, mas aqui nós estamos falando bem claro. Quem cura o corpo? A ciência. Tem que ser buscado médico. Nós falamos isso de saúde, eu não vou repetir. Aqui é só para a gente entender uma abordagem, tá? Então, a ciência é o primeiro círculo do mundo onde tudo que está ali é comprovado e é importante para nós. Mas tem um outro círculo, que a gente chama de religioso. Como o religioso é maior que a ciência, não é questão de ser maior ou menor, não é isso. É que uma pessoa, ela pode ser religiosa e também ser científica ou vice-versa. Mas o aspecto da religião que abrange a religião está fora da ciência, né? Está fora da ciência. Ou seja, então a religião seria um círculo maior porque ela vai além da ciência. Nós não estamos questionando aqui que é correto, que é errado. Não, não é isso. Ela tem abordagem, ela tem as teologias, tem as filosofias dela, que abrange além da ciência. Mas tem uma coisa maior. Filosofia. A filosofia, ela abrange ciência, em algumas situações, abrange as questões teológicas, religiosas, mas a filosofia ela vai além. Por que ela vai além? Porque a filosofia é aquilo que busca sempre. E isso é muito parecido com a ciência, não é muito parecido com a religião. A religião costuma ser mais fechada. Mas a filosofia é o amor à sabedoria, ela está sempre buscando, né? E ela não tem essas travas tão rígidas quanto da ciência. Então ela consegue abarcar muito mais. Temos as leis divinas e naturais, ou seja, nós temos o processo espiritual e nós temos o grande poder, o amor, que abarca tudo. Então, o amor, ele abarca tudo que existe, todas as leis e os profetas. Olha o que está dizendo Jesus, olha o que está dizendo Paulo e olha o que está dizendo esses nossos círculos que nós fizemos aqui para a gente compreender. É como se fosse assim, o tamanho dos mundos que eles são abarcados por cada coisa, tá? Ok. E aí, nós vamos entrar exatamente no vídeo 1, que nós só vamos começar hoje, só para dar um gostinho para vocês se sentirem animados para ver o vídeo, tá? É uma simbologia, tá, gente? A gente está falando de criação, é simbologia, é tudo simbólico. Nós, no nível evolutivo que nós estamos, nós não temos condição de saber quase nada. Até o que é espírito não é dado a gente saber, né? Os próprios espíritos respondem a Kardec, olha, pensa que é um princípio inteligente, é uma chama divina, mas não tem como saber. Então, a gente vai usar uma simbologia. Essa simbologia é usada por quem? Por que nós usamos essas simbologias? Porque elas são usadas nas filosofias antigas, algumas religiões antigas, é usado na China, é usado na Índia, é usado nas filosofias espiritualistas. Então, várias correntes em lugares diferentes usam essa simbologia. Nós achamos ela adequada, tá? E nós criamos 7 dimensões, e a palavra dimensão aqui não é importante, nós podemos dizer assim, 7 níveis para a compreensão. Então, essa é a jornada evolutiva do princípio espiritual junto ao princípio material. Aqui é espiritismo. Deus, princípio espiritual, princípio material, ok? Então, vamos lá. Então, imagina aqui, isso aqui eu só vou começar, tá? Só para vocês sentirem o que tem no vídeo para vocês verem, tá? Antes de chegar aqui nesse ponto do vídeo, tem muitas informações importantes. Então, o começo de tudo é representado por uma circunferência. E essa circunferência é dividida em 2 partes, aquela que são dos humanos
embaixo, que são dimensões mais materiais, e aquelas que são dos angélicos, né, ou espíritos de luz, que são as dimensões espirituais, tá? Então, isso tudo são símbolos, entenda como símbolo, ok? Ali você tem um símbolo da letra grega que é alfa. Alfa e o ômega, né? Ou seja, o alfa é o começo de tudo. E quando é que tudo começa? E aí, lá no vídeo, vocês vão ter o prazer de ver a coisa montada de uma forma bonita de se ver, né? Vocês vão ver, é uma coisa bonita de se ver. Aqui nós vamos fazer a aula, né? Eu não vou passar o vídeo, ok? Então, começa onde? Começa na primeira dimensão. Na verdade, começa na dimensão divina, uma dimensão divina. E também não é a palavra certa, não, mas vamos falar assim para a gente entender. Só que a dimensão divina não está aqui. A dimensão divina descarrega aqui, na primeira dimensão. Isso lá vocês vão entender também. E na primeira dimensão é o quê? É o início da jornada. É quando o princípio espiritual e material são criados. Então, cria-se o princípio espiritual, cria-se o princípio material para eles se unirem. Mas eles precisam de um motor. Eles precisam de um motor para conduzi-los. E esse motor se chama vontade, é uma energia divina que faz com que esses princípios se unam e sigam um determinado caminho. Então, esses princípios se unem e vão começar a sua jornada. Que jornada é? É a jornada de descida. Descida. Por que descida? Porque é uma densificação. Né? Densificação. Imagina o seguinte, lá na dimensão divina, onde Deus cria esses princípios, né? Ele cria algo, que esse algo vai criar esses princípios, está numa outra dimensão. Aí vai cair aqui na circunferência, no primeiro nível, na primeira dimensão. Aqui já é uma densificação. E quanto mais a gente desce, mais coisas são criadas para dar suporte a esse processo de jornada e evolução do princípio espiritual e material. Vamos para o segunda dimensão, o que é criado? A consciência. Mas que consciência? A nossa? Não. Aqui nós estamos falando de um germe da consciência, porque a consciência passa pelo mineral, passa pelo vegetal, passa pelo racional, passa no homem e vai para o homem mais evoluído, vai para o super-homem, vai para o iluminado e vai embora. Então, esse é um processo de milhões, trilhões, sei lá, de anos. Então, aqui é criado o germe da consciência. E o que é a consciência? Ali é colocado as leis divinas e naturais, morais. Ah, mas onde está isso aí? Está no Livro dos Espíritos, né? E depois eu acho que eu coloco em algum lugar aqui, ou lá no vídeo, em algum lugar eu coloco a pergunta, mas se eu não coloco, eu trago para vocês. Quando Kardec pergunta, onde estão escritas as leis divinas? Eu já falei isso várias vezes. Os espíritos respondem, na consciência. Mas aqui nós estamos falando da consciência como um germe, não chegou na consciência humana ainda. Eles vai descendo, vai densificando. Densificou para a terceira dimensão. Aqui é criado um campo, é o campo mental. E vamos falar que ele é puro porque ele ainda é um campo sem nenhum tipo de interferência. Ele é puro no sentido de ser simples e ignorante. Tá? Então, a consciência se instala nesse campo que está junto ao princípio material e espiritual. Cada dimensão dessa é uma densificação, é uma criação. Esses três campos, ou esses três aspectos que nós mostramos até agora, são aspectos do plano espiritual. Agora nós vamos entrar onde? No plano material. Mas ainda é sutil, tá? Não é um plano material, chegou agora o nosso corpo. Não. É um plano material ainda sutil, mas é material. Vamos lá. E aí nós temos o mental, criado o campo mental, que é o campo mental do reino material, né? Que aí nós vamos depois perceber lá na bacia da circunferência, que ele é um campo mental apegado aos desejos, às paixões, às emoções, a ser purificado. Olha que interessante, a purificação não é voltando ali para cima, é seguindo toda a trajetória de densificação e depois de sutilização. Vamos lá. Cria-se o corpo astral. O que é o corpo astral aqui? É o perispírito. Não é só o perispírito, ali tem algumas energias envolvidas, mas vamos pensar mais fácil para a gente entender o perispírito, o corpo espiritual.
Vocês estão vendo aí que está sendo criado corpos mais e mais densos, para dar capacidade a algo que vai acontecer na 7ª dimensão. A 6ª dimensão é corpo de energia, é o corpo que a gente chama corpo etérico, né? É o corpo energético que é usado na 7ª dimensão. E o que é a 7ª dimensão? É a criação do corpo físico. De nós, seres humanos, de todos. Dos animais, dos vegetais, dos minerais, do ser humano, está tudo aqui. Né? Da estrela, do Sol, do planeta, tudo está aqui. Todo o aspecto da evolução, desde o Big Bang, pensa no Big Bang, que se existiu, se existe, não importa, cientificamente, o Big Bang, explosão, hélio, hidrogênio, já faz parte da 7ª dimensão. Tá? Só para vocês entenderem o nível que nós estamos falando. Aqui na 7ª dimensão é o máximo da densificação, tá? E aqui é o fundo da bacia. E aí a gente colocou como se fosse um líquido aí, né? É onde vivem quem? Todos os seres materiais, os sobreviventes quase humanos, que somos nós, são os seres com uma capacitação maior do que os que vivem aqui a nível de ter razão, de estar desenvolvendo a razão, estar desenvolvendo discernimento, tudo isso. Esse ponto que a gente fala sobre viventes quase humanos é onde a gente vai perceber que os vídeos todos que nós temos lá e tudo que nós vamos falar aqui até o fim do ano está ligado a essa bacia, porque é a nossa vida, tá? E rapidamente, eu não vou seguir mais em frente, porque já é 9h20, eu vou dar uma parada aqui para a gente falar um pouquinho, tá? Tá pesado aí o negócio? Tá difícil, tá complicado? Eu acho que é bastante coisa. É só o começo, hein? Veja só, deixa eu explicar uma coisa. Nós vamos explicar todo o processo de criação, dos campos, dos corpos. Vamos fixar totalmente na bacia. Vamos falar do ser humano. Vamos falar dos instintos. Vamos falar da razão. Vamos falar do desenvolvimento das virtudes, das sementes. O que é a mente humana? O que tem lá dentro? O que é o eu? E todo esse processo, como é que a gente faz isso? Quais são as ferramentas que existem para a gente fazer a nossa vida ser melhor, a desenvolver a mente humana? Começamos daqui onde vocês viram e vamos seguir nessa caminhada aí. Tem que ser um trabalho de equipe, ou seja, vocês têm que ver o vídeo, se tiver dúvida, mandar dúvida para mim. Aí na próxima aula vocês vão ver que o vídeo vai passar por tudo isso que nós passamos até agora e ele vai bem mais em frente. Vocês vão pegar isso. Aí na próxima aula nós vamos lá e falar, opa, já passamos por aqui. Dúvidas que vocês têm, alguma reflexão, alguma coisa, isso é importante, gente. Isso é fundamental. E as pessoas que não estão vindo à aula, eu sei que muita gente está vendo a gravação, é a mesma coisa. Porque se você só vê a gravação da aula e você não foi lá no vídeo, não entendeu, você vai ficar só gastando seu tempo, passando o tempo. E que eu falei na mensagem lá, eu acredito que as pessoas que têm vindo à aula são perseverantes, porque é um trabalho de perseverança. Estudar é um trabalho de perseverança, não é uma coisa para qualquer um. Você vê que a gente começa com 45 alunos e a gente chega normalmente nas nossas aulas com 15, 17, hoje tem pouca gente, mas normalmente a gente chega com 15, com 17, que seja 15. Essas pessoas, para mim, são perseverantes, elas querem estudar. Então, eu acredito que nós vamos olhar os vídeos, vamos tirar dúvidas e vamos seguindo aqui até o fim do ano para a gente aprender alguma coisa interessante. Tudo bem, gente? Tudo bem, Ruela. Confesso que eu não vi os vídeos ainda, mas vou aproveitar essa semana que a gente não vai ter aula também, né? Vou pegar meu final de semana e ver se eu consigo assistir. Eu vou recomendar sim. Se puder ver os vídeos todos, ótimo. Se puder ver os vídeos todos, mas depois rever o primeiro, porque ele vai ser fundamental para a nossa próxima aula, que não vai ser dia 15, vai ser na outra, né? Sim. Então seria importante, porque se a gente não vê o vídeo, gente, daqui até lá, a gente está com pouco compromisso. E aí eu não posso gastar todo o tempo explicando detalhado, não dá. É muita coisa que nós vamos daqui para frente. Eu prometo que no ano que vem eu vou fazer uma mudança na grade para a gente ter mais tempo com isso aqui. Mas mesmo que a gente tenha mais tempo, se a gente não for lá ver o vídeo, se preparar um mínimo, olha, não entendi isso aqui, a gente vai ter uma deficiência de aprendizado. Isso precisa ser muito compreendido. Tá? Legal, Vanessa. Alguém mais quer colocar alguma coisa?
Ok? Tudo bem, nós estamos aqui, já 1h30 de gravação. Então nós não vou seguir em frente, porque é muita coisa, né? Mas tenho certeza, daqui até lá sempre vai ser muita coisa, muita informação nova. Isso que é importante entender. As informações que vocês vão ter daqui até dezembro, em geral, são informações novas. Informação nova não é muito simples, é diferente de você ouvir aquelas repetições de informação, como são novas, se a gente não gastar uma energia mental mínima nisso, não vamos fixar, tá? E eu estou disponível para quem vê o vídeo, quiser tirar uma dúvida antes da aula, depois da aula, perguntar, eu estou sempre disponível. Eu e a Grace. Hoje ela não está, mas ela também está disponível, tá? Tudo bem, turminha? Tudo bem, Ruela. Tá. Vanessa, você está com o microfone aberto, você gostaria de fazer a prece para a gente? Posso fazer? Vou fechar meu microfone, tá? Tá, ok. Por Só um favor. minutinho, que eu vou só pedir para o filho não fazer barulho ali, porque eu estou sem o fone de ouvido. Tá bom. Vamos elevar nosso pensamento ao Cristo. E agradecer por mais essa noite, por mais esses ensinamentos. Vamos pedir que tenhamos saúde, consigamos entender e colocar em prática tudo que a gente vem estudando durante esse ano, né? Foi bastante coisa. Que a gente consiga, Senhor, pelo menos o mínimo, colocar em prática de tudo que a gente viu, para podermos sermos pessoas melhores dentro do nosso grau de evolução. Obrigada aos amigos da espiritualidade que acompanham esse trabalho, a Grace Ruela, que eu possa abençoar a família de todos que se encontram aqui, que se encontram em situações de tristeza desse momento, por perdas, por doença. Que os amigos da espiritualidade, os mentores de cada um, possam nos acompanhar mais essa semana, Senhor. Graças a Deus. Obrigada. Gente, obrigado, filha querida. Um beijão para Obrigado, você. boa semana. Tá? Até mais. Pai, boa Agora noite. você, Tchau. viu, Anda? Tchau. Cuida desse pé aí, hein? Tá bom? A Grace está mandando um abraço aí. Pode Beijo. deixar. Obrigada, Ruela. Abração, Grace. Até mais. Tchau. Vou parar a gravação aqui.